Muito bem, então, pessoal. Esse primeiro exercício que a gente vai fazer é sobre transformada de Laplace, né? Então, a gente vai resolver o exercício 15.1, que está no livro dos exercícios propostos lá do capítulo 15 do Sádico, né? Então, o Sadico, enfim, o livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos. E aí a gente vai resolver esse primeiro problema aqui, que fala para a gente fazer a transformada de Laplace de um cosseno hiperbólico de AT e depois do seno hiperbólico de AT. Né? E aí ele dá até a sugestão aqui, né, para a gente usar o cosseno hiperbólico de x, que é igual a meio, que multiplica e elevado a x mais e elevado a menos x, e depois a mesma coisa para o seno, né? Só que aí com sinal negativo. Bem, a primeira coisa que é interessante a gente entender aqui é o comportamento da curva dessa função aqui, né, desse cosseno hiperbólico. Né? Então, o cosseno hiperbólico nada mais é do que essa curva não linear, né? Então representada aí por e elevado a x sobre 2, né? Por isso que então a gente usa aquela expressão ali que ele deu também, né, do cosseno hiperbólico de x e tal, porque a gente tem a parte positiva e a parte negativa. Nesse exercício aqui é mais a título de curiosidade mesmo, a gente não vai precisar dessa análise gráfica aqui, dessa análise da curva, né? Mas é só para a gente entender como é que funciona esse tipo de função. Aí, bom, primeira coisa, então a gente para analisar isso é entender de fato como que vai se comportar essa função, esse cosseno, para a gente então aplicar o Laplace. Uma vez que a gente tem, né, então o elevado a at mais e elevado a menos at sobre 2, é basicamente a aplicação do que ele sugeriu ali, eu só reescrevi isso daqui de uma forma diferente, mas é a mesma coisa, substituindo o x pelo at, que é a nossa variável ali em cima, né? E aí a gente vai ter que aplicar o Laplace, né? Então a gente escreve ele na notação correta, que é o L, entre o colchetes ou entre parênteses aí a nossa função que a gente quer ah, fazer a transformada. E usando a propriedade de linearidade, né, uma das propriedades para operar Laplace, a gente pode reescrever isso tirando então de dentro da expressão essas constantes e multiplicando pela transformada de maneira mais individual. Né? E aí isso fica muito mais fácil da gente resolver a transformada de Laplace. Então, para isso, a gente vai ter que tirar e dividir em dois termos, né, e fazer a soma depois de cada transformada. A gente tem uma constante que vai multiplicar a transformada f1 ali, que a gente chamou, e depois outra constante que vai multiplicar pelo f2, que é nada mais que a outra função. A gente tem duas transformadas, então, nessa função, nessa expressão aqui, certo? A gente pode reescrever ela dessa forma, então a gente só aplicou, eu coloquei aqui o termo entre colchetes aqui o primeiro termo, né, que é o e elevado a t, e depois o segundo termo aqui, que é o e elevado a menos at. Por que que tem esse meio aqui, então? Que é esse meio aqui, certo? Só que ele está distribuído, né, ele está dividido entre as duas porções, digamos assim. Ele está dividido entre as duas partes. Basicamente é a mesma coisa que existe aqui para cá, certo? Bem, como que a gente resolve, então? A gente tem que entender que na transformada de Laplace, a gente tem a função que a gente quer trabalhar, que no nosso caso aqui é o e elevado a at, e a função interna da transformada, que é o e elevado a menos st. Isso aí ele vem da transformada, da propriedade da transformada de Laplace, que a gente vai usar para integrar em dt, certo? Isso que é o mais importante da gente entender aqui, por isso que ele escreve aqui, então a gente tem essa primeira expressão que é na própria transformada. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Muito simples, né? A gente pega a transformada, ou melhor, a expressão na integral, e faz a multiplicação, porque se a gente tem um e elevado a at aqui e depois o e elevado a menos st aqui, deixa eu até mudar minha caneta, a gente tem essa multiplicação, então a base é a mesma, né? E a gente vai somar aqui o expoente e a gente vai conseguir fazer essa integral aqui, certo? Então aqui a gente resolve essa integral, é uma propriedade de integração mesmo, então se tiver alguma dúvida em relação à integração, aí sugiro que dê uma olhada na parte de integração, como que são os métodos de integração, né? Mas essa integral aqui acho que é uma das mais simples também, né? Porque a gente só tem que manter a mesma a parte interna e dividir pelo expoente aqui, né? Que é o que a gente faz aqui. Então, e elevado a menos s vezes t dividido por a menos s, que é o fator que está multiplicando o t aqui em cima, tá? Bom,
Resolvendo isso, então, de 0 a infinito, a gente chega na expressão 1 menos s sobre a. Tá? Isso aqui, então, é a solução dessa integral aqui. Lembrando, a gente fez só para o L, né? Ou melhor, para a Laplace, a gente fez o Laplace do e elevado a t, ok? Lembrando que a gente tem a outra parte também. Mas ela vai ser basicamente a mesma coisa, a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Tá? Então, voltando a todo a minha análise, né, para dentro da transformada de Laplace, a gente vai ter, então, que o meu meio, o meio é aquele meio que a gente tinha lá, que é da expressão original, e isso daqui, então, é o resultado da transformada, tá? Então, isso daqui é essa parcela aqui. A mesma coisa para cá, né? Por que que a gente faz isso daqui? Porque a gente usou, então, a transformada de Laplace para o e elevado a t e depois a transformada de Laplace para o e elevado a menos at. Então, se a gente resolver isso daqui, a gente vai chegar nessa expressão aqui, que é a mesma forma, né, pessoal? Então, isso aqui é só a integração, só que o que vai mudar é só o sinal, porque a gente tem lá aquele sinal de menos, né? Bom, como é que a gente resolve isso aqui? Se a gente tem, então, uma soma com bases diferentes, para a gente achar o produto, o melhor produto aqui, a gente pode simplesmente multiplicar, né? Que é o que a gente faz aqui. E pode achar de diversas formas isso daqui, mas enfim, acho que a maneira mais simples, mais direta que tem é a gente fazer essa multiplicação direta que a gente tem aqui e depois a gente divide pelo numerador, né? Então a gente resolve isso daqui e a gente vai chegar no final da expressão aqui, que é o meio. Esse meio é o que a gente está segurando desde lá de cima, multiplicado então por essa soma aqui, né? Como a gente tem S mais S menos A, o A vai cancelar com o A e aí a gente vai esse A, né, cancela com esse A, e aí a gente vai ter só a parte de baixo, que aí é produtos notáveis, né? Então é a diferença ali dos quadrados, a gente vai chegar nessa simplificação aqui, tá? Então, esse seria a resposta. A gente pode simplificar um pouquinho mais, né? Porque tem esse 2 aqui, tem esse 2 aqui, a gente pode simplesmente cortar eles e deixar eles assim. Beleza? Então, essa daqui seria a resposta final do exercício, né, da primeira parte que ele pede. Vejam que é bem tranquilo, né? Só tem que tomar cuidado porque tem esse S aqui, né? Da onde que vem esse S mesmo? Lembrando, ele vem daqui, né? Que é da parte interna da transformada de Laplace. Isso aqui sempre vai ter, independente da função. A nossa função está aqui, que é o que a gente está multiplicando, e isso daqui vem da transformada de Laplace. Beleza? Então, esse foi o A. Tá? Para resolver o B é basicamente a mesma coisa. Também coloco aqui a curva, né, que a gente tem, mas a título de curiosidade, mesmo se de repente em algum outro exercício a gente venha precisar dessa análise aqui, mas esse é o comportamento de um seno hiperbólico de x, tá? Então ele vai ter esse comportamento aqui também, obviamente que não linear, né, porque ele é uma função e elevado a x, então a gente vai ter uma função que vai variar exponencialmente, tá? Bom, então a primeira parte a gente usa de novo a parte de a consideração que ele deu ali, a sugestão, né? Eu só reescrevi aqui esse meio vezes e elevado a t menos e elevado a menos at é a mesma coisa que ele colocou aqui em cima como sugestão para a gente. Então a gente tem esse e de x menos o e de menos x, eu só coloquei o at onde está o x, né? Bom, aplicando então Laplace, a gente só coloca a notação aqui para ficar bem bonitinho, né? Então tem o Laplace do seno hiperbólico de at, aplica então a mesma propriedade de linearidade, que a gente vai dividir ele em duas partes, certo? A gente vai colocar a constante que vai estar multiplicando fora e somar depois quando a gente dividir o e a t e depois o e elevado a menos at, né? Vai ficar dessa forma aqui. E, finalmente, só lembrando, né, pessoal, um ponto de atenção aqui, ó, por que tem esse menos aqui, ó, porque agora a gente tem uma subtração aqui, né, a gente tem um menos aqui, então tem que tomar bastante atenção nessa parte aqui do cálculo, tá? Bom, mesma coisa, então a gente resolve isso daqui, fazendo o mesmo processo que a gente fez anteriormente e a gente chega nessa simplificação aqui que vai ser o 2a sobre 2 vezes s ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? Então isso daqui vai ser a resposta, a gente pode simplificar mais uma vez, cortando o 2 com o 2 ali do denominador, e a gente chega nessa solução aqui, que é o que o exercício pede. Tá bom, pessoal? Então, bem tranquilo para a gente começar a ver a Laplace. Esse é um exercício que é interessante porque a gente começa já a trabalhar com
a parte de seno e cosseno, né, do Laplace, então vai com certeza ser muito útil para outras funções que a gente vai trabalhar no futuro. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Até a próxima!